Existem instrumentos que a gente usa para medir algumas coisas, como se a gente pegar uma distância, a gente usa uma trena, sei lá, 1 metro. Se nós quisermos medir a altura, um altímetro, se a gente quiser medir a altura do som, o volume do som, se usa decibelímetro. E o tempo, ele é uma coisa que passa muito ligeiro. E nós não temos como medi-lo. Se nós tentarmos medir o tempo, a gente pode até tentar, daqui 1 minuto, o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer aqui na igreja, daqui algumas horas, que vai acontecer comigo, com você, mas a gente não vai conseguir chegar a resultado nenhum. O tempo, é uma coisa muito difícil de se medir. A nossa base, nós vivemos numa prisão temporal cronológica, porque como é que nós medimos o tempo? Tentamos medir o tempo. O nosso presente, nós vivemos no presente. A gente só sabe que ontem foi ontem porque a gente olha para o passado, mas para o futuro a gente não consegue ver nada. E com isso, a gente tenta solucionar algumas coisas, mas é difícil. Até falei para algumas pessoas, outro dia, a gente pega e olha lá no Facebook e tenta, ali na funerária São Jorge, não sei se alguém vê as pessoas que já partiram, tal. Tem gente que vê, né? Tem gente que olha. Só que o tempo, ele não obedece uma ordem de partida das pessoas. Não só são as pessoas de idades que partem, porque estão com 80, 90 anos. Quando você se depara, você vê que alguma criança, algum jovem, por algum motivo, foi antes do tempo, nós calculamos, antes do período que talvez fosse a hora certa. Esse dia eu estava olhando, porque a gente está sempre caminhando de um lado para o outro, e passei em frente à funerária São Jorge, tinha 3 avisos fúnebres, 3 pessoas de idade que tinham falecido. Por acaso podia ser uma criança, né, mas para a saída da ordem, da cronológica, na hora certa. E quando eu vejo, tem um senhor nos 80 anos assim, parado olhando. Digo, o que você está fazendo aí? Só estou olhando quem faleceu. Digo, mas o senhor tem que fugir daqui. Vai para sua casa, vai lá na televisão, fica com a sua família, o bicho está pegando e você está olhando. São todos da sua idade aqui. Ele pegou para mim e saiu, disparou. Então o tempo, como é que nós medimos o tempo na nossa ordem cronológica? A gente pega anos, pega meses, a nossa maneira de medir o tempo é assim. Há anos atrás, a coisa era diferente. Alguns meses atrás, a empresa TecDebel estava funcionando. Alguns dias atrás, eu estava trabalhando, ou estava desempregado. E para ser mais preciso nessa medição de tempo, quase todos nós temos um instrumento chamado relógio, que hoje já não é tão assim, né? Porque no celular, qualquer lugar, qualquer aparelho hoje, depende de uma caixa dessa aqui, a gente consegue, numa mesa, colocar uma medição de tempo. Nós usamos, então, o relógio para medir esse tempo com mais precisão. Mas, gente, o meu tempo, nós falamos assim quando a gente se refere ao tempo, o meu tempo, ele
ele pertence a mim. Ele, na verdade, pertence à pessoa. Eu faço o que quero do meu tempo. Eu tenho já os meus planos, os meus projetos de vida. Eu tenho a minha vida já traçada, a minha vida já direcionada para algum lugar. Eu sei o que eu quero porque praticamente eu fiz uma agenda da minha vida. Hoje eu me levanto, depois tomo café, depois vou almoçar, depois... E assim numa ordem que a gente coloca. E alguns planos na nossa vida, alguns objetivos que nós traçamos, a gente consegue até direcionar de uma forma que vai dar certo, e até concluir. E dentro desses períodos de tempo que nós temos na nossa vida, e esses projetos são direcionados à nossa vida, ao nosso bem-estar, ao bem-estar da nossa família, sei lá. Alguns até dão certo, outros não dão certo, porque às vezes nós falhamos. No nosso objetivo nós falhamos. Às vezes uma pessoa está, hoje eu vou estudar, vou fazer na faculdade e tal, e é um objetivo, mas de repente a pessoa fica desempregada, já não consegue mais pagar as mensalidades, e interrompe, e ela fica triste, fica magoada por causa disso. Algumas coisas nós até fracassamos, porque é do ser humano. E nós conduzimos a nossa vida desse jeito. Quando nós falhamos, quando nós fracassamos, nós tentamos achar uma saída, projetamos algo novo, projetamos algo diferente. Só que nesse momento também nós falhamos. Tem momentos na vida, tem instantes na nossa vida, que parece que tudo aquilo que nós projetamos e tentamos fazer, nada dá certo. Tem pessoas que caem em depressão, tem outras pessoas que reagem bem a isso. E tem pessoas que entram num período, entram num sistema de ansiedade assim que nem não consegue determinar nem o porquê ela está nesse mundo. Porque na verdade, se nós pensarmos, antes disso eu quero ler com vocês em Gênesis 1,14. Quem criou o tempo? O tempo ele existe. E foi criado, de que forma foi criado o tempo? Gênesis 1,14. Alguém queira ler, pode ler. Então disse Deus: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Segue, tem mais uma parte. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e separarem as luzes da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem pelo ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves, e Deus fez o que havia feito.
Deus viu que o que havia feito era bom. Amém? Tá bom. Então Deus criou a noite e o dia e fez também, fala uma parte que fala sobre o tempo ali, que Deus fez propósitos, não fala, não sei, tem uma tradução que fala. Então no princípio Deus criou todas as coisas, diz a Bíblia, e Ele colocou o sol e a lua, um para iluminar o dia, outro para a noite. E nesse período aí de tempos, Ele criou, cada dia Ele criou alguma coisa. Amém? Então nós pensamos assim, isso é só para lembrar. A nossa vida tem sido útil. A nossa caminhada neste mundo, o propósito da minha vida neste mundo tem sido útil. O tempo que eu tenho usado, o tempo que eu tenho agendado, o tempo que eu tenho dividido na minha vida, tem sido útil. Ou a minha vida tem sido uma inutilidade, porque nós usamos o tempo, e esse tempo que se passou não volta mais, não adianta mais, que já passou. E o tempo útil, o tempo que deveria ser útil na nossa vida, porque o rico, o pobre, o crente, o ímpio, o branco, o preto, o tempo é o mesmo, não é isso? Ou Deus, ou foi diferente, o rico tem um pouco mais de tempo, o pobre tem menos tempo. O tempo é igual, a diferença é qual? A maneira que nós usamos esse tempo. Porque o tempo ele passa muito ligeiro, muito rápido, é só um momento. A gente para assim, e de repente as coisas estão acontecendo à nossa volta. E chega um momento na nossa vida que nós procuramos algo mais. Não sei com vocês, mas comigo foi assim. A nossa vida chega num ponto que existe um vazio. Existe a falta de algo, porque tudo que eu faço, tudo que eu fiz, parece que não me traz alegria, não me traz felicidade. Eu passo a aprender assim, eu peço a viver em alguns momentos na minha vida de alegria. Tem gente que nem tem momentos de alegria, é só dificuldade. E nós buscamos algo para preencher esse vazio. Passamos a buscar algo que supra essa necessidade, porque parece que esse tempo de vida, esse período que Deus me deu, que é do nascer até eu morrer, esse espaço, parece que não é tudo aquilo que eu imaginei, não é tudo aquilo que eu pensei. E algumas pessoas até tiram a sua vida, alguns se enforcam, outros dão um tiro, outros se jogam numa ponte, de diversas maneiras. E a gente passa, aí descobre o seguinte: cara, eu já fui tudo quanto é lugar, vou numa igreja. Bom, aí lá eu ainda não fui. A gente procura o círculo religioso para ver se a nossa vida melhora. Já que não está dando certo, não dá, o cara não tem emprego, não consigo emprego. A minha casa falta tudo dentro, não tem móveis. Tem gente que, tem uma senhora que falava isso, não tenho nada, cara. Vou para a igreja, porque no círculo religioso as pessoas dizem que Deus ele é o Deus do prazer, Ele é o Deus do dinheiro.
é o Deus do êxito. A pessoa procura e passa a viver dessa forma, pensando que agora eu estou aqui dentro, ou estou lá dentro, sei lá onde, e a minha vida vai mudar. Porque todo mundo fala que na igreja não tem pobre. Se eu der 10, eu ganho 100. Se eu der o meu carro, um Fusca, eu ganho uma Ferrari. É muito, né? Vamos baixar um pouquinho. Muito. E as pessoas falam isso, que indo na igreja, e se eu comparecer algumas vezes, até na sexta-feira, não sei porquê, na sexta-feira, porque a minha enfermidade vai ser curada, a minha dor vai passar. E as pessoas apresentam um Deus bem diferente daquilo que a gente conhece, né? Agora a Cléia está falando sobre a pessoa que vivia na cadeira de rodas e era feliz assim mesmo. E às vezes não é suficiente aquela fé, entre parênteses, mas é preciso um objeto, é preciso um amuleto, a gente tinha bastante, é preciso uma muleta, que a gente chama muleta, alguma coisa que eu possa apoiar a minha fé. Porque eu não vejo, eu não sei, não é? Eu leio, mas me disseram que se eu fizer isso e aquilo, eu até posso balançar, mas não vou cair. A música. E a pessoa, ela se envolve nesse tipo de coisa, em situação, né? Porque essa é a visão, essa é a nossa visão humana. Nós acreditávamos, tem pessoas que acreditam que tem como solucionar, tem um jeito de solucionar os problemas, tem uma maneira de chegar a uma solução dos meus problemas. E contam só com a sabedoria, com a inteligência humana. E o tempo passa, gente. E a pessoa percebe que não é tudo aquilo que ela queria. Vou dar um suquinho mesmo. Não é tudo que ela imaginava. Até tem uma música que fala sobre isso. E ela se decepciona. Porque essa é a visão. É a visão também de alguns líderes religiosos, que tem que ser desta forma. É dessa forma que as coisas acontecem lá. E a pessoa vai embora, não quer nem saber, não deu certo, cara. Me prometeram um monte de coisa. Me falaram de um monte de situação. Me deram até uma posição na igreja, lá onde eu... Mas a minha vida não mudou, a minha vida não transformou. O meu tempo continua do mesmo jeito, a minha família continua da mesma forma. Continuo com a mesma dor que eu tenho até hoje. Continuo pobre, cara. Dei tudo que tinha, agora não tenho nem onde morar. Estou mais pobre do que antes. E a minha vida tá difícil, cara. Sabe por quê, irmãos, acontece isso? Porque a nossa maneira de ver o tempo é limitada. A nossa maneira de enxergar
as coisas são limitadas. A nossa tentativa de projetar algo pode ser bom, mas pode ser ruim, pode dar certo, pode dar errado. Os nossos planos, os nossos projetos, ainda que bem feitos, estão sujeitos a muitas coisas, a muitas possibilidades de dar certo ou de dar errado. A minha tentativa de encontrar o namorado, a namorada certa, até dá certo às vezes, mas não vai até o fim, o troço fica meio que embola no caminho. Por quê? A pessoa se apressou. A pessoa foi afoita, porque na nossa visão as coisas têm que acontecer muito rápido. Tem que ir na igreja e tem que ficar curado, cara. Até ia pedir para o Gui, mas o Felipe parece que tem mais fé. Se eu pedir para ele, eu acho que vai resolver. E elas colocam em homens. Até tem uma passagem que Paulo nunca apresentou, nunca tentou falar da vida dele. Se nós olharmos, nunca falou da vida dele. Aí fala um versículo lá que quando ele teve aquele espinho na cara, ele fala assim: eu conheço um homem, não fala que é ele, conhece um homem, depois que a gente... Então as pessoas tentam colocar a fé também, a confiança em alguém, que parece que o cara resolve e melhora. Parece que a oração é mais forte, parece que o cara tem mais fé. E as pessoas têm essa visão, uma visão humana, uma visão simples, uma visão que se limita às coisas dessa vida, às possibilidades dessa vida. Se limita, de repente, sei lá, uma possibilidade de um deputado me ajudar, sei lá, alguém me ajudar para que eu cresça na vida, saia da situação que estou. De repente, uma cartomante pode resolver. E essa é a vida do ser humano. Porque eu me lembro de uma situação, acho que era Calígula, né? Que era o general aquele, o comandante romano. Ele... Havia lá uma cidade, né, uma fortaleza, que eles queriam invadir, se não me engano foi bem assim. Só que eles tentavam, todas as vezes que eles tentavam romper aquela fortaleza de alguma forma, eles sofriam uma derrota. E eles pensaram, como é que elas vão fazer para... E esse general teve uma grande ideia. Ele fez uma muralha, né, uma muralha não, na verdade foi com madeira, sei lá, em volta daquela fortaleza. E aí as pessoas não podiam sair, nem para comprar, nem para sei lá, para pegar água. Eles cortaram também, se não me engano. E as pessoas ficaram presas, que achavam que eram fortes, que achavam que a fortaleza era intransponível, ficaram sujeitas a outra fortaleza, e foi assim que eles perderam a guerra. E nós nos encontramos nessa situação. Às vezes a gente acha que é autossuficiente, a gente acha que pode, a gente acha que tem a solução, a gente coloca o nosso tempo, administramos o nosso tempo da maneira que nós bem entendemos, e esqueçamos uma coisa, gente, que existe. Vamos ler ali em Eclesiastes 3, no versículo 1. Esse livro de Eclesiastes foi... Algumas pessoas falam, mais antigas, né, na tradição, que foi escrito por Salomão. E até falam que dentro do livro existe
várias passagens que falam que a pessoa que escreveu era bem de vida, era rica, era sábia e tal. Alguns acham que pode até nem ser, mas tudo indica que seja ele. Pode ler. Alguém que achou, pode ler, sim. Amém? Pode ler, El. Tô vendo que tu achou, cara. Leia. El. 3:1. Há tempo. Eclesiastes 3:1. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Graças a Deus. Então há tempo determinado. Alguém determinou. Tudo tem seu tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então nós levamos a nossa vida e esquecemos. Algumas vezes a gente esquece que existe alguém que está no comando. Existe alguém que está no domínio. Existe alguém que vai agir no momento certo na sua vida. Quando ele tiver a oportunidade, quando ele tiver o tempo para fazer, ele vai fazer. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é soberano. Ele está no controle. E todas as coisas que tiverem que acontecer, todas as coisas que Deus planejou para mim e para você, vai acontecer. Amém? Porque quando você pensou que havia falhado, quando você pensou que havia fracassado, quando não deu certo, quando tentou viajar e o carro não pegou, sei lá, não batia, quando tentou sair de casa e estava chovendo e tu ficou bravo porque estava chovendo, ou porque estava quente demais, havia alguém, existe alguém no controle, que é bem melhor do que nós para administrar o tempo. Existe alguém que tem um propósito bem maior na nossa vida, só que nós não sabemos, e às vezes a gente não acredita, a gente não crê. E às vezes vem a enfermidade, vem a doença e todo mundo, cara, o coitado do irmão está lá, ninguém vai visitar, sei lá. E nós não sabemos qual é o propósito de Deus para aquela pessoa. E as igrejas às vezes ficam desesperadas porque acontece algo lá que ninguém imaginava. Deus tem os seus projetos, os seus planos. Às vezes é parecido. E às vezes o nosso projeto, às vezes o nosso plano, a nossa maneira de entender até se encaixa um pouco naquilo que Deus tem projetado para nós. Enquanto eu determino, enquanto eu acho que é bom, enquanto eu faço o que eu quero da minha vida, algumas vezes vou me dar mal. Mas no momento que eu deixo que Deus ele faça o que é preciso fazer, que Deus haja da maneira que Ele quiser agir na minha vida, aí as coisas vão ser diferentes. Não sei, meu irmão, o que Deus quer para a tua vida, não sei qual é o projeto dele para a tua vida, mas eu quero que o irmão entenda que é bom.
É bom, até pode ser no princípio, pode ser meio doído. E é assim que Deus age na Bíblia. Se nós olharmos todas as pessoas, todos eles passaram por dificuldade. Todos os grandes homens de Deus tiveram dificuldade na sua vida. Moisés, quanto tempo andou no deserto para chegar lá e nem entrou na terra prometida. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus não é marcado num reloginho, não. Num celular que a gente olha toda hora para ver se vai terminar o culto. Olhando, tá brincando. O tempo de Deus é marcado de uma maneira diferente. É por isso que às vezes não se encontra o meu tempo com o tempo dele. É por isso que a gente às vezes não tem uma vida cristã vitoriosa. Eu digo vitoriosa no sentido de fé, no sentido de confiança, no sentido de ter a certeza de quem está na minha vida. Porque se nós olharmos, a maioria das pessoas são vacilantes na fé. Não sabe, e de repente, por qualquer coisinha, a pessoa abandona a fé. Antigamente algumas pessoas abandonaram. Às vezes por detalhes. E se eu tenho confiança, se eu tenho certeza que Deus quer o melhor para mim, que no seu tempo, no seu período, quando Ele achar que for bom para mim, vai ser adequado, que mesmo que eu perca, mesmo perdendo, é o que eu ganho, diz a música, vai ser bom para mim, aí as coisas vão acontecer. Mas é preciso o quê? É preciso ter essa certeza que, acima da minha maneira de pensar, que é pequena, que é limitada, acima da minha maneira de ver a vida, sei lá, de enxergar as situações, eu tenho alguém que se preocupa comigo, alguém que está no controle da minha vida, e vai fazer o melhor para mim. Quando eu não viajei, nós falamos, quando não deu certo, cara, que eu queria, poxa, aquela aquele rapaz. Tem outro aqui, né? Está funcionando? Tá sim. E parecia que era para ser e não deu certo, cara. Te livraste de uma situação bem difícil. Eu me lembro das pessoas que na minha época casaram. Cara, não tem nenhum que não tenha se separado, que não tenha terminado o seu casamento. Era a pessoa certa? Não sei. Eu só sei que Deus no comando, Deus no controle. Mas foi as situações da vida, tal. Foi o decorrer dos dias, o amor foi esfriando, tal, e não deu. Eu não posso julgar a situação de ninguém. Por que não deu certo ou por que deu certo? Mas Deus promete isso na sua palavra. Deus promete, Ele é soberano, Ele é fiel. E tem um propósito definido para mim e para você. Uma vida cristã vitoriosa não quer dizer que nós não vamos ter momentos difíceis na nossa vida. Esses momentos de tentação, de provação, são os momentos que a gente mais cresce. Até alguém falou isso. Em que a luta vem na nossa vida. Cara, eu estou agora com um problema, sei lá.
de rim, de fígado, sei lá, qualquer coisa assim, qualquer doença na minha vida. Mas o importante é que eu mantenha a minha fé, mantenha a certeza, a confiança naquele que eu tenho crido, que ao seu tempo, mesmo que eu parta dessa vida, mesmo que não dê nada certo, que ao seu tempo, no momento certo, Ele vai nos exaltar. No momento certo da nossa vida, no momento em que as pessoas olham e dizem, que nem na vida de Jó, coitado do Jó, né, cara? Está todo quebrado, perdeu tudo que tinha na sua vida. Perdeu a família, perdeu os bens e ainda está doente, cheio de coceira e tal. Uma vida derrotada, uma vida fracassada, toda a fé, toda a confiança. Agora, até a mulher dele, né, falou, cara, sai dessa, Jó. Sai dessa, cara, não deu para ti. Assim que os caras... Mas Deus restituiu. Não para que as pessoas vissem que Jó era o cara. Não para que as pessoas vissem que Jó era um cara tão fiel, mas para que a glória de Deus se manifestasse. É assim que Deus age na nossa vida. Nenhum mérito nosso, alguém falou. Nenhum mérito nosso. Nem um superpoder nosso. Nem um bem material nosso. Um nome familiar, sei lá. Mas pela graça de Deus. Pela misericórdia de Deus. Quando eu olho para trás, eu vejo que Deus me livrou de tantas coisas que eu nem sei como é que foi que eu cheguei naquela situação. Nem sei como é que a gente chega em determinado lugar na nossa vida. E Deus nos dá uma nova oportunidade. Deus nos tira de uma situação difícil e nos traz de novo, não para que a gente apareça, mas para que a glória de Deus seja manifestada. E é isso que nós falamos e pregamos aqui, que Deus não é o Deus do dinheiro, que Deus não é o Deus do poder que vai mudar a tua vida, mas é alguém que vai estar sempre com você, e pode fazer isso também na tua vida, né? Depende também mas é que é alguém que sempre vai estar com você, vai estar ao seu lado. Graças a Deus. Amém? Vamos colocar de pé.